Reis, capítulo 17. Que você encontra, diga amém. 1 Reis 17, versículo... Vamos ler a partir do verso 6 e 7. É escrito assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Veja, havia 3 anos mais ou menos que não chovia em Israel. E aqui um profeta de Deus chamado Elias, ele estava escondido, porque inclusive foi ele que profetizou, ele que declarou, ele que orou para não chover. E aí ele estava escondido, porque senão poderiam matá-lo. Interessante que nesse tempo de perseguição, Deus usou corvos para levar pão e carne. Você sabe, aqui está a primeira experiência do hambúrguer, McDonald's. E aqui interessante que a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne para ele, e ele bebia da torrente. Mas passados alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Interessante. Estava passando por esse momento de privação, de escassez. E então vem a palavra do Senhor para ele, no verso 8, quando estão acompanhando, diga amém. Amém. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Diga, Sarepta. Sidom. Veja, isso são terras que não são terras de Israel. O profeta era um profeta de Israel, era um israelita, mas Deus está falando para ele ir para fora de Israel, para um outro lugar desconhecido, terras desconhecidas, terras estrangeiras. Então, Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Diga, uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: faz o seguinte, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Rapaz, qualquer um nessa situação aqui ia chamar o profeta de folgado, senhor não? Não, água tudo bem, mas traz um pão de queijo, um pão. Indo ela buscá-la, ele chamou e pediu o pão. Porém ela respondeu, verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Diga, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Diga assim, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E nesse aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Não vou comer, não vou morrer. Tem mais comida. Aqui sim estava o verdadeiro desabastecimento. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que eu estou dizendo para você. Mas primeiro faz dele para mim. Diga assim, mas primeiro faz para mim. Bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai se acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque assim, não vai acabar. Foi ela e fez segundo a palavra. Diga, foi ela e fez segundo a palavra. Segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa alguns dias. É assim que está escrito, irmãos? Foi ela e fez segundo a palavra. E o que aconteceu? Comeram ele e ela, a sua casa, quantos dias? Muitos dias. A sua panela, a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra de quem?
Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor que traga luz para você a respeito da palavra da casa da viúva. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, Senhor, ela nos gera fé. Porque ela é viva, ela não é um texto morto, ó Deus, nas páginas, ó Pai, de um livro. Mas ela é viva. Ó Pai, por isso nós oramos ao Senhor, ativa em nós, através da Tua palavra, a nossa fé. Ativa a fé, ativa a fé, ativa a fé do nosso coração, para que possamos experimentar os milagres, para que possamos experimentar a multiplicação, para que possamos experimentar a porta aberta, salvação, curas, prodígios. Ó Deus, possamos experimentar isso, porque o mesmo Deus que agiu aqui nesse tempo é o Deus que age hoje também. Nós queremos ver isso acontecendo. Ó Pai, nós cremos que isso pode acontecer. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. É o que nós oramos e te agradecemos. Diga assim, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Quantos dizem glória a Deus? Quero compartilhar com você sobre a casa da viúva. Compartilhamos sobre a casa da sogra, a casa da sunamita, mas a terceira palavra dessa série de mensagens é a casa da viúva. Você sabe, para o milagre acontecer, qualquer instância, em qualquer lugar, é necessário, muitas vezes, que haja uma mão dupla. Por um lado, existe a necessidade de obediência do profeta. Nós somos como esse profeta, o profeta Elias. Muitas vezes nós temos que obedecer. Há da nossa parte uma ação, para que então o Senhor possa vir com a parte dele. Veja, qual que era o milagre que Elias precisava? Olha aqui para mim. Elias também precisava de um milagre, sim ou não? Qual que era o milagre que ele precisava? Não. Olha só, os corvos traziam pão para ele, só que a fonte secou. Então ele precisava do milagre do sustento. Ele precisava ser sustentado, porque a fonte secou. Pergunta para o seu vizinho, a fonte secou, irmão? Olha aqui para mim. Se a fonte secar, você precisa de um milagre, sim ou não? Às vezes a fonte seca. Seca ou não seca, irmãos? Às vezes a fonte seca. E aí você precisa do milagre. Elias precisava de um milagre. Agora, a viúva também precisava do milagre, sim ou não? Mas olha, para que primeiro milagre acontecesse, primeiro precisava do profeta, a parte do profeta entrar em ação. E a parte do profeta entrar em ação era obedecer. Porque é interessante, a fonte secou, todo mundo passando necessidade, todo mundo da região ali em dificuldade. E aí, Deus falou para o profeta, eu vou sustentar você. Fala para o seu vizinho, o Senhor também vai te sustentar. O Senhor também vai te sustentar. Agora é muito importante você entender os caminhos pelos quais Deus faz. Fala para o seu vizinho assim, mais altos são os pensamentos de Deus do que os seus pensamentos. Então, nem tudo você vai entender. Olha aqui para mim. Se você entrar nessa de querer entender tudo, você não consegue obedecer ao Senhor. Você ouviu bem? Se você entrar nessa onda de querer tudo que acontece na sua vida, você querer entender por quê, você não vai conseguir servir ao Senhor fielmente. Como você está entendendo, digamos? Olha só, Elias precisava do sustento. Aí vem a palavra do Senhor no verso 8, olha lá, acompanha comigo. Vem a palavra do Senhor para ele, porque ele precisava ser sustentado. Vem a palavra do Senhor para ele. E o que Deus diz para ele? Verso seguinte. O que o Senhor fala? Elias, o seguinte, eu vou te dar o sustento. Mas você vai fazer o seguinte, levanta e vai para Sarepta. Vai para uma cidade estrangeira. Vai para fora.
lá também estava tendo fome do mesmo jeito. Lá também estava tendo dificuldade do mesmo jeito. Tanto é que quando ele chegou na casa, o que aconteceu? O que a viúva falou? Não, aqui está pior que lá. O que você vem fazer aqui? Estava passando dificuldade do mesmo jeito. Deus falou para ele, vai para fora. Aí você imagina, se lá, ele falando a mesma língua, pelo pessoal conhecido, já está com dificuldade, imagine fora. Deus faz umas coisas inusitadas assim, sim ou não? Por isso você não pode querer entender todas as coisas, meu querido. Não para com essa de você querer entender tudo que está acontecendo. De repente, Deus fala para ele, vai para fora, vai para Sarepta, vai para outra cidade, vai para uma cidade estrangeira, onde o povo nem te conhece direito. E outra coisa, você vai lá para o estrangeiro, porque tem muita gente que tem essa assim, todo amor e carinho tem essa ilusão, sim ou não? Eu vou para o estrangeiro ganhar dinheiro, sim ou não? Eu vou para os States, meu querido, vou para a Europa, sim ou não? Eu vou para lá. Interessante que Deus falou para Elias ir para lá, e não foi para ir para uma casa de milionários, não. Olha, vai para o estrangeiro, e lá tem uns milionários, onde a crise não afetou, a crise imobiliária não pegou eles nos Estados Unidos. Você pode ir para lá que você vai se sustentar. Foi assim que aconteceu? Você vai para o estrangeiro, Elias, seguinte, você vai para fora do seu país, e outra, você não vai para uma casa de uma família grande, não. Você vai para a casa de quem? De quem? Bom, você sabe, naquela época não tinha INSS. As viúvas, coitadas, elas dependiam exclusivamente de doação, ajuda. Elas torciam para ter um filho já crescido para talvez sustentar, mas não era o caso. Porque você sabe, ela estava falando, eu vou cozinhar, vou dar comida para ele. Meu filho não vou morrer, o filho era pequeno. Então, viúva naquela época não era como as viúvas de hoje. Que hoje em dia o falecido dá 30 dias do falecimento dele, o que acontece? Documentação lá, INSS, tem uma pensãozinha, você se mantém. Mas nessa época aqui não tinha isso, irmão. E para onde é que Deus falou que Elias ia ser sustentado? Na casa de quem? Na casa de quem? Só as mulheres? Casa de quem? Fala assim, casa da viúva. Quando eu perguntar, você fala isso, casa da viúva, que é o tema da nossa mensagem. Onde é que Deus falou que Elias ia ser sustentado? Casa da viúva. Só as mulheres? Casa da viúva. Os homens? Casa da viúva. Casa da viúva. Na casa da viúva. Eu imagino, irmãos. Olha lá, abra lá assim. Por isso você tem que aprender o que está em 2 Coríntios capítulo 5, 17. O que está escrito lá? 2 Coríntios 5, 17. Que às vezes Deus te dá uma direção, você fala, não, mas tá meio estranho. Você pode dizer de Deus uma coisa dessa? O que está escrito em 2 Coríntios? Capítulo 5, verso 7. Verso 7. 2 Coríntios 5, 7. O que está escrito aí, irmãos? Andamos de que jeito? E não? Irmão, se Elias fosse andar por vista, ele tinha ido para Sarepta? Que? Cidade estrangeira. Na casa de uma viúva. Numa casa de uma viúva pobre. Porque se fosse uma viúva rica, ainda ia, uma viúva pobre. Bem, se ele fosse andar por vista, ele sairia de lá? Ele não andaria. Ele não sairia do lugar. Agora sacode seu vizinho e fala assim, não anda por vista, irmão. Anda por fé. Creia. Amém ou não amém? É preciso crer. O que aconteceu no verso 10? Eu gosto muito do verso 10. Volta lá para nós, 2 Coríntios capítulo, aliás, 1 Reis capítulo 17, verso 10. O que aconteceu? O Senhor falou para ele, vai para fora, vai para Sarepta, vai para a casa de uma viúva. E o que acontece no verso 10? Então, ele se levantou e foi. Fala para o seu vizinho, você também tem que se levantar e ir. Amém ou não amém? Ele se levantou e foi. Veja, se ele nunca tivesse saído de lá, não haveria sustento, não haveria provisão, não haveria um milagre para ele. Mas aqui também tem a parte da viúva. Essa foi a parte do profeta, a parte de obedecer e não andar por vista. Não andar por vista, simplesmente fazer o que tem que ser feito. É isso que eu vou fazer. O Senhor está falando, a palavra dele está dizendo, então eu vou fazer o que tem que fazer.
Fala para você assim, faça o que a palavra de Deus fala para você fazer, irmão. Fala isso para o irmão que está atrás de você. Faça o que a palavra de Deus fala para você fazer. Amém ou não amém? Sem questionar, irmão. Sem questionar. Fica questionando, por que Deus? Mas para cada viúva. Elias não questionou. Ele simplesmente se levantou e foi. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Bom, mas agora tem a parte da viúva. O profeta, ele foi testando a obediência, mas a viúva, houve 7 testes para ela. 7 testes para a viúva. Veja, eu não sei qual situação que você se encontra. Ou se você é o profeta na história, ou se você é como a viúva na história. Veja, o profeta, ele teve que não andar por vista e ele obedeceu. Agora a viúva também estava precisando de sustento. Também estava precisando de provisão. Para ela foram 7 testes. 7 testes até que o milagre de multiplicação acontecesse na vida dela. Veja, quantos aqui estão precisando de um milagre financeiro? Um milagre de multiplicação, a renda multiplicar de forma... Olha só, olha aqui para mim. Talvez você está pensando que vai acabar. Não, eu vou usar aqueles últimos 50 reais e acabou. Comeremos e morreremos. Talvez você está com aquela viúva. Vai ser o ultiminho. É a farinha e o azeite que eu vou usar e depois não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Talvez tem pessoas que estão assim, né? Não sei como é que vai ser essa semana. Não sei como é que vai ser. Veja, nós precisamos experimentar então essa provisão, essa multiplicação. Existem 7 testes, eu quero falar deles aqui para você. E aí nós vamos orar. Olha só, primeiro teste da viúva. Primeiro teste para a multiplicação entrar na casa. Quantos querem que a multiplicação entre na sua casa? Amém. Veja, a multiplicação entrou nessa casa, sim ou não? Entrou multiplicação nessa casa. O que foi multiplicado? A farinha e o azeite. Multiplicou. Veja, na sua casa tem dinheiro, sim ou não? Hã? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você quer que multiplique também, sim ou não? Sim. Primeiro teste. Verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Lembra, essa mulher não era de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o crente. Hoje em dia, ela não era crente. Vamos dizer assim. Não era cristã. Por quê? Porque ela era de um outro... Naquela época Deus manifestava para Israel apenas. E aí então ela não conhecia das coisas de Deus. E aí Elias aproximou e fez a seguinte abordagem. Olha lá, verso 10. Por favor, peço-te um copo d'água para eu beber. Você me arruma uma aguinha? Você me arruma uma aguinha? E, o goiano fala aguinha. Uma aguinha. Veja, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Verso 11. Ela foi buscar. Qual foi o primeiro teste para ela? Isso foi um teste para ela. Qual foi o teste? Porque ela poderia simplesmente ter ignorado o profeta, entrado para dentro de casa e deixado ele com sede, sim ou não? Sim. Poderia ter feito isso. Então aqui tem o primeiro teste. Qual foi o primeiro teste? O teste da abertura ao Evangelho. O teste da abertura para as coisas de Deus. Você sabe, existem muitas casas que não experimentam multiplicação porque essas pessoas são fechadas em relação a Deus. Veja, tem pessoas que, olha, infelizmente ainda hoje, tem pessoas que se ela falar que é crente, ela vai tomar uma portada na cara. Sim ou não? Você vai bater na casa dela por alguma razão. Se você se identificar que se for pastor, então tem que rolar. Irmãos, quantas vezes já fui em mercado, já fui em filas, e o povo está falando de pastor na minha frente. Falando, não, porque pastor é tudo vagabundo. Pastor é tudo vagabundo. Eu tenho que ficar me segurando ali atrás. Tem que ficar ali, sabe, respirando profundamente. Se ele soubesse. Veja, irmãos, tem pessoas que são fechadas para as coisas de Deus. São ou não são? Sim. São fechadas. O que Elias quis? Elias, será que ele estava mais com sede ou será que ele estava testando se aquela viúva estava aberta?
Ele estava testando a abertura daquela viúva, se ela estava aberta para as coisas de Deus, aberta para recebê-lo. Talvez ele nem estava com tanta sede assim, mas ele só quis saber, porque o profeta ele se vestia de uma forma característica. Então, ele quis saber se ela estava aberta. Olha, você me arrumou uma aguinha? E ela foi lá. Aí Elias percebeu, essa está aberta. Olha aqui para mim. Assim também é nas casas de paz, é ou não é? O que você faz? Você vai, bate na porta, você pergunta se a pessoa quer a reunião, se ela está aberta. Se ela estiver aberta, o que você faz? Você vai e faz como Elias. Você vai levar um milagre, uma multiplicação lá. Amém? Se ela está fechada, não tem o que fazer. Agora, a viúva estava aberta, sim ou não? Sim. A viúva estava aberta. Esse foi o primeiro teste para ela. Ela foi aprovada, sim ou não? Sim. Foi aprovada. Agora o segundo. O segundo teste, na verdade, o profeta teve que se aprovar para ela. Porque, olha aqui que diz o verso 11 e o 12, está escrito assim, acompanhe comigo. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Traz também um pãozinho. Esse profeta, sim ou não? Mas bem, por que Elias quis saber isso? Porque Deus não faz, irmãos, mágica. Tipo assim, sabe aquela varinha do Harry Potter? Sabe? Não, gostaria que você não soubesse, mas aquele negócio de Aladim, sabe? Que aparece assim, ó. O que acontece? Do nada. Deus não faz do nada. Fala para o seu vizinho, Deus não faz do nada. Fala para o seu vizinho assim, Deus faz do pouco. Amém? Deus sempre usa o pouco, sempre usa o mínimo. Interessante, olha só. Qual que foi a resposta dela? Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. O que ela falou? Verso 12. Nós estamos acompanhando. Porém ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, um pouco de azeite. Veja, na minha versão está escrito assim, ó. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Nada tenho. Eu não tenho nada. Olha aqui para mim. Para aquela mulher, talvez na sua Bíblia está assim também. Para aquela mulher, nada e um pouco de farinha e azeite era a mesma coisa. Olha aqui para mim. Para algumas pessoas também, elas consideram o pouco que elas têm como se fosse nada. E aí, esse é um dos principais motivos de você não experimentar a multiplicação. Porque Deus tem te dado um salário, tem te dado uma renda. Mas aí você pega e chama esse pouco que Deus está te dando de nada. Sim, mas isso é nada, não tem nada. Isso é nada. Nada, olha aí. Salário aqui é nada. Sabe? Você tem o que você declara. Fala para o seu vizinho, você tem o que você declara. Agora eu te pergunto, olha aqui, vamos ser honestos. Nada e um pouco de farinha e azeite é a mesma coisa, irmão? Não é a mesma coisa. Então avalia bem se o que você tem realmente é nada. Avalia bem se o que você realmente tem realmente não é nada. Ou será que é um pouco? É pouco, mas é um pouco. Já diz o ditado, irmão. Melhor pingar do que fartar, como diz o goiano. Então é melhor um pouco do que nada. Terceiro teste para aquela viúva, que também pode ter seu teste para muita gente. Ela disse o seguinte, verso 12, quando estão acompanhando, diga amém. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, nem um bolo, nada tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, um pouco de azeite na frutinha. E veja aqui, olha o que ela falou, presta atenção aqui. Apanhei 2 cavacos, 2 montinhos, né, para fazer a lenha ali, 2 montinhos de lenha. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Qual que é o terceiro teste aqui? O terceiro teste para a viúva que ela teve que aprender. O teste das
possibilidades. Diga, o teste das possibilidades. Diga assim, o teste da abertura ao Evangelho, o teste do pouco e o teste das possibilidades. Olha aqui para mim. O que ela teve que aprender? Que ela aprendeu certamente. Que por mais que os olhos dela não vissem outras possibilidades, Deus sempre tem uma possibilidade a mais. Amém. Na cabeça dela, o que ela raciocinou? Bom, não tem mais comida, essa é a última porção de comida. Assim que nós comemos essa comida, não tem escapatória. Nós vamos comer, daqui a algum tempo nós vamos morrer. Por quê? Porque a possibilidade das pessoas, olha aqui para mim, está completamente focado com o que elas veem. Mas fala para o seu vizinho, ó, tem muitas coisas que você não vê. Fala para ele assim, não é porque você não vê. Fala para ele, não é porque você não vê que não está acontecendo. Quantos dizem amém a respeito? Olha aqui para mim, talvez tem situações na sua vida que você não está vendo. Você não vê, a única coisa que você vê é a última possibilidade. Essa é a última possibilidade, se não acontecer, não vai ter jeito. Irmão, Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que essa sua última possibilidade. Ele cria caminhos que você nem imagina para fazer acontecer. Então, não limite a Deus ao que você vê. Fala, sacode o seu vizinho e fala assim, não limite a Deus ao que você vê, irmão. Fala para o outro irmão, fala assim, não limite a Deus ao que você vê. Fala para o irmão que está atrás de você, não limite a Deus ao que você vê. Deus não está limitado com o que você está vendo. Aquela viúva só estava vendo aquela última refeição. A possibilidade dela se resumia àquela última refeição. Mas Deus não se limita a isso. Talvez ele fique pensando, não, minha última possibilidade é aquele meu sócio, é aquele meu parente, é aquele meu... É a minha última possibilidade. Porque a minha última possibilidade é essa jogada financeira que eu vou tentar fazer. É aquela prova que eu vou tentar, que é aquela empreita, se eu não pegar, eu estou enrolado. Veja, Deus não se limita a isso. Coisas que você nem está imaginando na sua cabeça. Você nem está pensando. Deus pode fazer. Amém. Sabe? Naturalmente falando, nós só temos, como igreja, nós só temos uma possibilidade assim. Vou te explicar como é que funciona. Como que Deus não se limita a isso. Nós só temos uma possibilidade, humanamente falando, naturalmente falando, para engrenar a construção. Que seria o consórcio da Govesca, inclusive meu tio querido está ali, que organizou tudo para nós. Seria essa contemplação sair. Seria assim, a possibilidade de alavancar. Mas quero falar para você, ainda que não saia dessa forma, de outro jeito Deus pode fazer. Amém. Deus pode fazer com que um chinês, você sabe que a China agora é um mercado mundial. Deus pode fazer com um chinês, entra na internet, vê a terra fértil, pede o meu contato, minha conta bancária e deposita sempre. Por que não pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, as coisas mais inimagináveis possíveis. Nós estamos entendendo? Diga amém. Assim, fala para o seu vizinho, Deus não se limita ao que você está vendo apenas. Deus pode fazer o que Ele quiser, as formas mais inimagináveis. Eu fui casar com uma moça, ela estava a 2.400 km de distância de mim. Eu estou fazendo ultimamente, igual eu faço, Senhor, o Senhor me mandou uma esposa a 2.400 km de distância. Ela estava em Fortaleza, eu mandou ela para mim, aqui para o Goiás. Então, só pode fazer também cair na minha conta bancária algum recurso. Eu converso com Deus a respeito dessas coisas. Eu creio, pode fazer. Não se assusta não. Falar para os irmãos, tem 50 mil na minha conta, não sei quem depositou, mas está lá. Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Todos dizem amém. Amém. Quarto teste para aquela mulher. Olha o que aconteceu no verso 13. Elias, aí então no verso 12, você sabe, né? Ele fala o seguinte para ela no verso 13. Elias lhe disse, não temas. Diga assim, não temas. Olha aqui, viver por fé é muitas vezes você correr risco, sabia? Viver por fé muitas vezes vai implicar em correr risco, irmão. Talvez seu irmão está do seu lado e ele não sabe disso, você precisa explicar para ele, assim, ó, viver por fé envolve risco. Às vezes viver por fé envolve riscos.
Se não fosse assim, se não tivesse risco nenhum, olha aqui para mim, não precisava Deus muitas vezes dizer na palavra dele: não temas, não tenha medo. Veja, se não tivesse o que ter medo, Deus não ia precisar falar não tenha medo. Vai ter situações que vai ter risco para você. Vai ser situações que você vai ter que pôr o pé. Veja, vai ter que pôr o pé na água para ver se você vai andar sobre ela mesmo. Veja, quando o Senhor Jesus chamou Pedro para andar sobre a água, presta atenção na situação dessa. No meio do mar, no meio da tempestade, Jesus chama Pedro para andar sobre a água. Veja, irmão, vê se não tem risco uma coisa dessa. No meio do mar da Galileia, Pedro fala: não, e agora, hein? Jesus está falando para eu ir, eu só tenho essa vida. Se alguém for solteiro, ele ainda vai falar: eu nem casei ainda, queria tanto casar. Você sabe, todo solteiro ele acha que ele não vai casar, ele fica num dilema assim, fica ansioso para querer casar. E aí nós estamos vivendo uma época de arrebatamento. Eu fico pensando: Senhor, não volta agora não. Quer experimentar, quer casar. E aí Jesus chama Pedro: Pedro, vem, Pedro, pisa sobre a água. Se alguém racional ia falar como se fosse fácil assim, né, Jesus? Como se fosse fácil assim, como se fosse só sair do barco e começar pisando. Veja, irmão, andar por fé tem riscos. Pedro pisou na água, deu o primeiro passo, deu o segundo. Foi um risco tremendo, ele poderia morrer. Mas andar por fé às vezes você corre riscos. Veja, qual que era o risco dessa mulher? Qual que era o risco aqui? O que o profeta falou para ela? Falou: não temas, mas o que ela tinha? Qual que era o medo que ela tinha? Que na verdade é o medo de qualquer pessoa. Qual que era o medo? Medo de morrer. Mas, olha só, sabe qual que era o medo maior que ela tinha? Antecipar a morte. Porque o que o profeta falou? Faz o seguinte: você tem um punhado de farinha aí, você está pensando de fazer para você, para o seu filho, vocês comerem e depois vocês morrer? Faz o seguinte: traz primeiro para mim. Vocês estão pensando de ter essa primeira refeição aí, mas faz primeiro para mim. Veja, era antecipar a morte, sim ou não? Porque era a última refeição. E Elias falou: não temas, mas faz o seguinte, faz primeiro para mim, olha lá. Faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois fará para você e para o seu filho. Veja, alguém ia falar: esse profeta é muito folgado. É muito folgado. Vem, tá pedindo para ele, eu estou com a última refeição, ele vem aqui na minha casa, nem conheço ele pede primeiro para ele. Veja, irmão, é o caminho do milagre. O caminho do milagre é esse. Né? Eu teve que passar pelo teste da abertura, teste ali do pouco, da possibilidade, aqui era o do risco. Por isso o profeta falou: não tenha medo. Sabe por quê? Porque no meio do processo, quando você começa a obedecer, você começa a, às vezes, ficar com medo. Ficar inseguro: será que vai dar certo mesmo? Será que é isso mesmo? Será que esse negócio de ser de Deus é assim mesmo? Será que esse negócio de entregar disso funciona mesmo? Esse negócio de ir para o culto todo domingo, ouvir palavra, é isso mesmo? E aí você começa a ter dúvidas, ter medo. O profeta falou: não tenha medo. Fala para 3 pessoas: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não temas. Amém? Quinto teste da viúva. Quinto teste, até a multiplicação chegar, ela teve que aprender todas essas coisas. Veja, no verso 13 tem uma outra coisa que ela precisou aprender. Elias disse: não temas, e falou também o seguinte para ela. Verso 13, Elias disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro. Faz para mim. Diga assim: o teste do doar. O teste do doar. Ela, antes dela usufruir, ela teve que aprender o que, irmãos? A doar. Irmãos, aprenda isso. Antes de você experimentar a multiplicação, antes de você experimentar a bênção, primeiro você vai ter que aprender a compartilhar, a doar. Elias falou: faz primeiro para mim. Se você... Quantos querem receber multiplicação? Vai e doa primeiro. Você quer experimentar na sua casa? Mas compartilha primeiro. Entrega primeiro.
Entrega ao Senhor. Essa era a primeira coisa. Muitos esperam ter mais para depois doar. Não, quando eu tiver mais, aí eu começo a devolver o dízimo. Viu isso? Por exemplo? Não, quando eu ganhar. Por exemplo, essa foi um dos argumentos que minha mãe, quando eu era pró-jovem, era camiseta verde ainda, não sei se era desse tempo, depois foi cinza, né? Era pró-jovem, lá de identificação, ganhava bem salário. Minha mãe falou assim: não, deixa para você entregar dízimo, quando você ganhar mais, você ganha meio salário, que você vai ficar entregando dízimo ainda. Veja, desde os meus 16 anos, irmão, eu sou dizimista na casa do Senhor. Nunca faltou nada, pelo contrário, meu salário tem só multiplicado, ano após ano. Sabe uma coisa? Tem muitas pessoas que caem nesse engano. Quando eu tiver mais, aí veja, você não vai ter mais. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou desejando isso para você, não. É porque a palavra diz, abra lá. Provérbios 11, 24. Olha só o que diz a palavra de Deus. Provérbios 11, 24. Eu queria esse é o caminho para um milagre chegar na sua casa. O caminho da doação. Olha só o que diz Provérbios 11, 24. Está escrito assim: a quem dá liberalmente, ainda mais se lhe acrescenta. Agora, o que retém, mais do que é justo, é para sua perda. A quem dá, o que vai acontecer? Mais vai ser acrescentado na vida dele. Agora, aquele que retém o que era para, mais do que o que é justo, veja, é justo você contribuir com a casa de Deus, irmão? Você acha que é justo? Você vem, usufrui do ar-condicionado, da energia, do amor dos irmãos, você usufrui do bom som, do microfone funcionando, do violão, você usufrui da mesa que é comprada, dos instrumentos que são comprados, da cadeira, né, muito confortável aí. E aí, você acha que é justo você contribuir com isso ou não? Mas aí alguém resolve reter. O que acontece? O que vai acontecer para ele? Para a sua própria perda. É para a sua própria perda. A quem dá, a quem distribui, o que vai acontecer com ele? Mais se lhe acrescenta. Presta atenção na vida de um dizimista. Alguém que é dizimista fiel. Veja, irmão, presta atenção na minha vida. Eu comecei, sim, com a prosperidade que eu tenho hoje, não. Hoje, graças a Deus, tem minha casa, temos 2 carros, né? Já tive lote, vendi o lote para investir na obra. Além da minha casa, eu já tive um lote, né? Ali no Santa Fé, vendi um propósito de compra do terreno, mas como igreja, como pastor, então eu tenho um lote agora numa avenida, né? Os nossos instrumentos são os melhores. Veja, tenho um bom salário, sou funcionário público, mas não comecei assim. Mas tem 16 anos que eu distribuo. O que a Bíblia diz que vai acontecer? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E o que retém? Ele deveria distribuir também, mas ele resolve reter. O que vai acontecer? Vai ser para a sua perda. O que o profeta está ensinando para a viúva? Você primeiro tem que aprender a distribuir. Então, faz primeiro para mim. Por quê? Porque o princípio tinha que entrar na casa dela. Pergunta ao seu vizinho, o princípio já entrou na sua casa? Pergunta para outro irmão, esse princípio já entrou na sua casa? Para a multiplicação entrar, o princípio precisa entrar primeiro. Como estão entendendo antigamente? Não só entregar, irmãos, mas entregar primeiro. Aqui é o 6º teste. Não era só uma questão dela entregar. O profeta falou, você tem que me entregar primeiro. Não adianta você inverter a ordem. Ela poderia fazer um bolinho para ela, para o filho dela, e guardar um restinho para entregar ao profeta? Poderia ou não poderia? Poderia, mas o que o profeta ensinou para ela? Você tem que me entregar e tem que me entregar primeiro. Não pode ser o inverso. Por que algumas pessoas fazem? Elas até pensam em entregar, em doar na casa de Deus, mas o que ela faz? Não, vou pagar as contas primeiro, se sobrar, eu entrego. Se sobrar, eu contribuo. Veja, não é assim a ordem bíblica. Deus, ele só é honrado com o primeiro lugar. Diga assim, Deus só é honrado quando ele é lembrado em primeiro lugar. A primeira coisa que eu faço, 16, 17 anos seguidos, assim que eu sei da notícia que o salário saiu. Você sabe, quando vai chegando assim o dia 5,
Não é sobre rumores nas empresas. Assim, não é sobre conversas ali. Sabe a primeira coisa que eu lembro? Vou entregar o que é do Senhor. Vou separar o que é do Senhor. Vou no contra-cheque ver se tem algum aumento para saber se meu dízimo esse mês vai ter que ser maior. Veja, meu querido, é assim. Deus só é honrado quando é colocado em primeiro lugar. Às vezes você coloca Deus no pódio. Às vezes você fala, Deus é importante para mim. Mas às vezes ele é o segundo e o terceiro lugar no pódio. Deus só é honrado quando ele é colocado em primeiro lugar. Amém. Por isso o profeta falou, faz primeiro, traz primeiro. E o último teste daquela viúva, para o milagre da multiplicação entrar ali, foi o que está escrito no verso, volta lá, 1 Reis, capítulo 17. Segunda palavra. Veja, irmão, a atitude daquela mulher foi baseada no que então? Foi baseada no que? Na palavra. Ela foi e fez conforme a palavra de Deus. O pastor Martelo vai falar de Elias, não. Palavra de Deus por intermédio de Elias. Olha só o que está escrito lá no verso seguinte. Olha lá. Fez conforme a palavra de Elias, assim comeram ele e ela muitos dias. No verso 14 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da sua panela não vai se acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que fizer chover sobre a terra. Quantos dizem glória a Deus? Verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra de quem, irmãos? Do Senhor. A palavra de quem? Do Senhor. Do Senhor, por intermédio de Elias. Fala para o seu vizinho, você precisa apoiar a sua fé, não nas suas opiniões, mas na palavra de Deus. Vamos dizer amém? Amém. Veja, meu querido, não apoie as suas atitudes nos seus achismos, nos nossos achismos. Nós precisamos apoiar aquilo que nós fizermos conforme a palavra de Deus. Ela é a base para você agir. Ela é a base para você fazer. Aquela viúva, ela foi aprovada no teste. Ela agiu, coloca lá para mim o verso 15. Olha lá. Ela foi e fez conforme a palavra. Fala para o seu vizinho, vá e faça conforme a palavra. Fala para o outro irmão, diga assim, vá e faça conforme a palavra. Quantos dizem glória a Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.